Hebreus 6, 11 e 12 diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Fé e paciência. Paciência aqui nesse texto quer dizer constância, tolerância, perseverança. Então, Hebreus aqui vai dizer por meio da fé e da perseverança. Afinal de contas, o galardão não é para aqueles que param no meio do caminho. Afinal de contas, a vitória não é para aqueles que param no meio da escalada, mas é para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Não adianta eu e você sermos crentes hoje, estarmos firmes hoje, mas aí no meio da semana, aí a gente anda de qualquer jeito. Não resolve, não adianta. A palavra aqui está dizendo paciência, perseverança, constância, firmeza. O Senhor nos chama a viver uma vida de firmeza nele, com ele, através dele. Então a fé, ela não é suficiente se ela não produzir em nós maturidade. E maturidade é constância, é perseverança, é firmeza, é não ser levado por um vento de um lado para o outro, né? Houve uma época, agora menos, mas ainda temos movimentos que surgem, né? E era um movimento aqui, outro movimento acolá, e era o povo indo de um movimento para o outro, de um vento para outro vento. É quando você fica de um lugar para o outro procurando não sei o quê, porque a nossa procura, ela tem que terminar em Cristo. Uma vez que eu o encontro, eu não tenho mais nada para procurar, porque eu já achei tudo o que eu precisava. Então nós precisamos ter firmeza, ter perseverança, paciência. A paciência que é nesse sentido, não é no sentido de não ser nervoso, não. Porque às vezes é nervoso, mas é perseverante. Então persevere. A certeza da esperança está numa fé que é viva, que nos faz acessar a herança por meio de maturidade e de firmeza. Maturidade é o que o Senhor está nos chamando nessa noite. Ao longo das séries de mensagens, se você perdeu alguma, você pode entrar, você pode baixar no seu celular o nosso app, 88 número, 8 Nazareno, você vai baixar no seu celular e lá você vai ter todos os esboços das mensagens dessa série. Você vai ter como ouvir as mensagens lá através do seu celular. Você pode ouvir no canal do YouTube da igreja. Aproveita quando você entrar lá e clica no sininho, se inscreve, segue a nossa página lá do YouTube, ouça as ministrações, porque elas vão acrescentando na nossa vida. Porque nessa série de mensagens, Fé para Viver, nós já falamos sobre intimidade. Fé para viver intimidade. Como é que eu faço para viver uma vida de intimidade com Deus? Nós já falamos sobre fé para viver santidade. Como é que eu faço para viver em santidade? E hoje nós estamos falando então fé para viver maturidade. Afinal de contas, ninguém nasce e fica bebê a vida toda. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, amadurecemos. Na vida cristã também. Você não pode estar com 30 anos de crente, 30 anos sentado no banco na igreja e continuar menino. O próprio apóstolo Paulo em Coríntios vai dizer: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas agora eu sou homem feito, já não sou mais menino.
Agora eu não tomo mais mamadeira. Agora eu como arroz e feijão. Então eu preciso parar de me comportar como menino. Na nossa caminhada cristã, e a vida cristã, ela é uma jornada, é uma peregrinação, é uma caminhada. Eu preciso crescer. Não dá para amanhã ser igual a hoje. Amanhã precisa ser melhor do que hoje. Eu preciso ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Por quê? Porque hoje eu estou aprendendo. E aquilo que eu aprendo, eu pratico. Fé que nos faz crescer em maturidade. Efésios 4,14 vai dizer, alertando sobre a importância da maturidade, vai dizer que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Precisamos ser uma igreja forte, fortalecida na palavra, no evangelho do Senhor. Uma igreja santa para um Deus santo, uma igreja forte com um povo forte, porque conhece e pratica a palavra. O conhecimento, ele não é suficiente. Conhecer a palavra não tem valor algum se não praticar aquilo que nós alegamos conhecer. Então, uma coisa não substitui a outra. É preciso conhecer, como somos admoestados pelo profeta, que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então o meu povo se perde por não conhecer a minha vontade. É isso? Parafraseando o profeta, é isso que o texto está dizendo. Meu povo se dá mal. Então, usando uma linguagem ainda mais NVI aqui, NTLH, a mensagem. Então, o meu povo se dá mal, se lasca, porque não conhece os meus preceitos, não conhece o meu direcionamento, fica atrás de profetada quando a profecia já foi liberada. E aí o meu povo se dá mal, porque a profecia está na Bíblia. E ela não sai disso. Mas o meu povo fica atrás de outras vozes que não a voz de Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele faz essa chamada para mim e para você. As cartas do apóstolo Paulo, elas nos motivam, elas nos impulsionam a desejar proximidade, intimidade, santidade, maturidade em Cristo. E essa carta aos Romanos, principalmente nos capítulos 3 e 4, que é onde nós baseamos essa mensagem, capítulos 3 e 4 de Romanos, e você pode ler o texto, reler durante a semana, em casa. Aproveite. Aproveite aí, direcionamento para você. Leia o capítulo 3, leia o capítulo 4. Ouça novamente as mensagens. Leia o capítulo 1, leia o capítulo 2, leia o livro de Romanos. Ouça novamente as mensagens proféticas do Senhor para a vida da família Oitava. O apóstolo Paulo, ele chama atenção para o fato de que a salvação e a fé estão fundamentadas, não estão fundamentadas em raça ou povo, mas estão fundamentadas na fé em Cristo Jesus. Não é para privilegiados e pessoas escolhidas exclusivamente por Deus, mas a salvação, ela é para todos aqueles que exercem a sua fé e que dependem de Deus. A fé que traz crescimento e maturidade, ela é baseada na prática da palavra de Deus. Paulo, ele começa lá em Romanos 1, 2, até parte do capítulo 3, falando exatamente sobre o povo judeu. Romanos 3, 1 e 2 vai dizer, então ele já chegando ao final de tudo que ele vem falando dos judeus,
se achando o máximo, os judeus se achavam a última bolacha do pacote. E Paulo aqui já no capítulo 3, ele está dizendo, que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Para que é isso? Vamos pensar sobre isso. E ele mesmo responde aqui em Romanos, mas ele não dá essa resposta aqui no capítulo 1 e 2, quando ele vem discorrendo e detonando os judeus. Ele não fala. Ele só vai falar, dar essa resposta aqui no capítulo 3. Muita. Tem muita vantagem. Em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? Que vantagem há em ser um judeu? Muita vantagem. Porque aos judeus foi dada a palavra. Pensa no privilégio desse povo que teve toda a história construída com o plano de salvação de Deus para a humanidade. Todo o plano de salvação para a humanidade passa pelos judeus, e isso é privilégio. Eles têm e tinham o privilégio de carregar na própria história o plano de salvação, de resgate. Agora vamos trazer para os nossos dias. Qual é a vantagem, então, de ser um cristão desde o berço? Qual é a vantagem de você ensinar, de você criar o teu filho aos pés da cruz, dentro da igreja? De você, como a ministra Tesa, está grávida, né? Ali o Felipe, gerando ali o Felipe. E desde o ventre está sendo gerado para nascer já dentro de uma comunidade linda como essa. Amém? Aí, linda, você está aqui. Você é lindo? Amém. Então, uma comunidade linda como essa, de ter o privilégio de correr por esses corredores. Qual é a vantagem? Que vantagem há então? Muita, como Paulo fala. Porque é privilégio você viver toda uma vida cercado por pessoas que adoram ao Cordeiro e ter toda a sua história escrita nos entremeios da história do povo cristão. Era essa a vantagem que o povo judeu tinha, é essa vantagem que você que nasceu num berço cristão tem. Calma, você que está aí já ansioso, guarde a sua ansiedade, dizendo, mas pastora, eu não nasci num berço cristão. Calma, nós estamos falando dos judeus. E aí eu precisava falar desse povo também, que é igualzinho os judeus, vocês vão entender por quê, né? Eu me incluo nesse povo que nasceu dentro da igreja, que cresceu dentro da igreja, que desconhece o que é uma vida fora de uma comunidade como essa. Eu não posso falar o que é uma vida fora de uma comunidade, eu não sei. Então, se você me perguntar, eu não sei te responder, porque eu não sei. De fato, é algo que eu desconheço. Então, que vantagem, então, em ser um judeu? Aí ele fala, porque aos judeus foram confiados a palavra. Então, a você que nasceu e cresceu na igreja, o seu privilégio é da sua história ser escrita junto com a história da comunidade onde você nasceu e cresceu. Mas o benefício acaba aí. Acabou o benefício. Acabou a vantagem. O apóstolo Paulo, ele então vai começar a dizer que essa é a única vantagem de ter nascido um judeu ou de ter nascido dentro de um berço cristão. Mas agora todos, incluindo judeus, incluindo os que nasceram num berço cristão, incluindo toda a humanidade, precisa
de arrependimento e de fé em Deus para a salvação. Porque a salvação não é exclusividade de um povo, de uma raça, de uma nação. A salvação é para todo aquele que se arrepender e crer. Paulo diz que a bênção acabou se convertendo em maldição por causa da desobediência. Os judeus achavam que, porque eles estudavam a Torá, porque eles circuncidavam, porque era o povo, nação santa, povo escolhido, que estava tudo certo. Não precisava arrependimento, não precisava fazer nada mais. Muitos de nós, filhos de crentes, por desconhecermos o que é uma vida fora da comunidade, achamos que não precisamos de arrependimento, que não precisamos nos entregar a Cristo, que não precisamos nos humilhar ao Senhor. Engano. O próprio Senhor Jesus falando para os judeus e para nós, porque eu me incluo nessa leva, Jesus diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque a maior parte dos filhos de crente, como eu, conhece muito bem a palavra. Conhece a palavra. Eu cresci na igreja. Eu cresci frequentando a escola bíblica dominical. Então eu conheço a palavra, mas conhecer não é suficiente. Conhecer é só um pedacinho. Os judeus também conheciam a palavra. Olha Jesus falando: olha, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Pensam que nas Escrituras vocês têm a vida eterna, mas a vida eterna só se tem em Jesus Cristo. Ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Essa é a palavra que o Senhor Jesus revela. São as Escrituras que testemunham a meu respeito, Jesus está dizendo. As Escrituras, elas são apenas testemunhas de quem Ele é. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. O Senhor nos chama, a mim e a você. Você que, como eu, nasceu na igreja, cresceu na igreja, filho de crente, quase um crentinho, né? Então, o Senhor está dizendo para mim e para você que, para ter acesso a Ele, nós precisamos nos render a Ele. Essa é a primeira parte do que Paulo está dizendo. Mesmo que você não goste do que eu estou falando, mas eu posso falar porque eu sou filha de crente, né? Melhor ainda, sou filha de pastor. Então, eu posso falar como é que é esse negócio de nascer e crescer na igreja. A gente tem conhecimento, mas a gente não tem presença. A gente sabe, mas existe uma dificuldade para quem nasce e cresce na igreja, porque ele não tem as experiências mundanas que você teve. Então, esse arrependimento, ele é mais difícil do que para quem vem de fora. Porque a pergunta é, porque nós somos religiosos, Quem nasce e cresce na igreja tem a tendência, não é assim, gente? Quem nasce e cresce na igreja tem a tendência a se tornar um religioso, igualzinho os judeus. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Gente, na minha adolescência, o cara, para ser meu professor de escola dominical, ele tinha que ser bom de Bíblia, porque eu estudava a Bíblia só para debater com ele. Eu não estudava a Bíblia porque eu queria ter intimidade e ter um encontro com Deus, não. Eu estudava a Bíblia porque ele tinha que me provar aquilo que ele estava falando. Então, o que eu estou ministrando aqui para você não é nada do que eu não vivi. Eu sei o que é nascer e crescer na igreja igualzinho o povo judeu. Se acha o máximo, acha que já está salvo, acha que sabe quando não sabe nada. Porque não é o saber que vai fazer a diferença. É bom saber. Mas o que precisa é ter
arrependimento e fé no Senhor. Sem fé é impossível ao homem agradar a Deus. Hebreus 6 está dizendo isso. Sem fé é impossível. Pode conhecer, pode ser teólogo, pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser quem você quiser ser. Se não tiver arrependimento e entrega, não tem salvação. Porque é só por meio dele, através dele. A palavra de Deus, ela só abre o caminho, mas quem dá os passos é a nossa obediência. Então tem que ter humilhação, tem que ter arrependimento. É todos os dias, não é só hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é semana que vem. Todo dia nós precisamos nos arrepender e reconhecer que eu preciso praticar a palavra. Eu procuro conhecer a palavra para praticar a palavra. Não porque o conhecimento em si mesmo produz alguma coisa. É preciso fé. Qual foi a frase que nós falamos de Romanos 1,17? O justo, mais forte, o justo, pela fé, para vocês acordarem, não dormir, né, aqui. Então a palavra abre o caminho. É imaturidade conhecer a Bíblia e não praticá-la. A fé que traz crescimento e maturidade, ela revela o pecado do homem e sua necessidade de Deus. Romanos 3,9 diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então você, que depois, talvez na adolescência, na juventude, na vida adulta, na idade com qualidade que você chegou e você teve um encontro com o Senhor, deixa eu dizer para você, aquele que nasceu, aquele que chegou, aquele que é judeu, não importa, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não salvou nenhum. Não existe pessoa boa sem Deus. Porque bondade é um atributo de Deus. E só é possível ser bom através dele. Então ninguém é bom. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz que ninguém é bom, não existe justo. Não há nenhum justo sequer. Romanos 3,10. Não há nenhum justo sequer. Mesmo que você diga, eu sou bom, você não é bom, porque não há bondade no homem caído. Não há possibilidade de bondade em meio ao pecado. John Stott, ele diz o seguinte, que pecado é a revolta do eu contra Deus. É destronar Deus na intenção de entronizar a própria pessoa. Isso é pecado. Pecado é quando eu acho que por mim mesmo eu posso alguma coisa. Jesus disse ao jovem rico o seguinte: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus diz: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Paulo estava aqui dizendo que o fato dos judeus terem sido um povo escolhido para revelar a glória dele, não os colocava num lugar diferente dos demais. O homem precisa urgentemente da glória de Deus. O homem precisa urgentemente arrepender do pecado. Pecado, como eu falei que John Stott fala, definindo pecado, revolta do eu contra Deus. É quando eu quero ser aquilo que eu não posso ser.
Eu quero fazer aquilo que eu não posso fazer, porque eu não sou o eu sou. Pecado é destronar Deus na intenção de entronizar a própria pessoa. Ora, presta atenção nessa frase e veja se não é isso que o mundo está fazendo hoje, com Cristo e com o Evangelho. O mundo traz o humanismo, a vontade do homem, o prazer como algo mais importante. Isso é destronar Deus do trono que é dele e que ele não abre mão. Deus não abre mão daquilo que é dele. A glória é dele, a honra é dele, o lugar é dele, ele é o rei. Todas as vezes que o homem tenta destronar a Deus, o homem morre espiritualmente, às vezes até fisicamente. Quando nós olhamos para Jesus, a história e a tentação, tem a história de Judas. Judas tentou destronar Deus. Ó. Quando eu li essa definição de John Stott no comentário de Romanos, é um comentário de Romanos que John Stott é o autor, e que ele fala sobre isso. Isso trouxe uma luz a tantas coisas para a minha vida. Destronar Deus. O homem hoje, a sociedade hoje, busca de todas as formas destronar a Deus. Então, todas as vezes que você se deparar com qualquer coisa que destrone Deus, que tenha a intenção de entronizar a própria pessoa e de não entronizar a Deus, fuja, porque é pecado. E pecado leva à morte. A palavra já diz, o salário do pecado é a morte. Mas tem um que traz vida e vida em abundância, e o nome dele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há justos. Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus, Romanos 14, 12. No fim de tudo, vamos estar nós, todo mundo junto. Judeu, filho de pastor, o crente, o filho de crente, o crentinho, vai estar também lá, o gentil, aquele que chegou, o ladrão da cruz, porque vai estar também. Como a Tesa, ao ministrar hoje de manhã, ela falou, olha, essa salvação, o que Jesus tem é para todo mundo, é para toda a humanidade, sem distinção. Então, desde o ladrão da cruz, até para o ladrão, salteador, para todos, mesmo que a gente não queira, porque na nossa justiça humana, que não é a justiça de Deus, ela é diferente. Nós queremos a punição, mas Jesus Cristo traz justificação. Decisões aqui na terra, elas vão gerar impactos eternos. A decisão que você toma hoje, ela vai impactar a geração, ela vai impactar a sua família. Se você hoje tomar a decisão de fazer uma dívida, você vai impactar a sua família. Mas se você hoje tomar a decisão de mudar de vida e de viver uma vida de maturidade, uma vida de fé, buscando intimidade, buscando santidade, buscando maturidade, isso vai gerar impactos eternos na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Vão gerar impactos eternos na nossa igreja. Porque as minhas escolhas, as suas escolhas, elas geram impacto para quem está do seu lado. Hoje, você escolheu uma boa coisa, que é estar na casa do Senhor. E isso produz impacto para a eternidade, na sua vida e na vida daqueles que te rodeiam. Porque quanto mais nós aprendemos, o conhecimento precisa produzir maturidade.
À medida que eu aprendo, eu pratico. A palavra de hoje não é para você guardar, não é para você só escrever, não é para você só gravar, mas é para você praticar a palavra. A fé que traz crescimento e maturidade, ela revela quem é Deus. Romanos 3,11 diz, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. O temor do Senhor é o reconhecimento de quem Ele é. E eu gosto quando ele fala do temor, porque John Stott, ele vai trabalhando o temor, e ele fala assim, nós temos que ter medo. Medo, mas não é medo de Deus, é medo de ficar longe dEle, porque Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que não cabe em minha mente a ideia de caminhar longe do único que pode me proteger. Então eu tenho medo de ficar longe dEle, e esse medo me faz correr para perto dEle, para a intimidade, para a santidade, para a maturidade. É o medo de ficar longe dEle, é o medo de afastar dEle, porque quanto mais longe de Deus, mais vazio eu sou. Quanto mais próximo de Deus, mais cheio dEle eu estou. Temor. Temor a Cristo. Precisamos resgatar isso na nossa vida. Você tem temido ao Senhor? Ou você tem tido apenas medo de Deus? Ele não é alguém para a gente ter medo. Eu não sei você, mas o que eu tenho medo, eu quero ficar longe. É assim com você? O medo não me aproxima. O medo me distancia. Se eu ficar com medo do Adriano, eu vou ficar longe dele. Quanto mais longe, melhor, não é assim? Tenho medo. A pessoa que tem medo de altura, ele sobe? Não, porque ele tem medo. É por isso que o texto está falando que nós precisamos temer a Deus. Mas temer a grandeza dEle, temer ficar longe dEle, porque longe dEle é abismo, e perto dEle é paraíso. Então nós precisamos entender que a fé que traz crescimento e maturidade revela quem Deus é. E Deus é aquele que é grande, que é poderoso e que faz infinitamente mais por mim e por você. Algumas características de quem teme ao Senhor, o apóstolo Paulo, ele traça um paralelo aqui no capítulo 3, a partir do 12, ele vai colocando o negativo, mas nós vamos falar só o positivo, daquele que teme a Deus. Então é assim, isso aqui é uma palavra profética, é um ato profético. Eu vou falar e você vai dizer, eu sou. Eu vou falar e você vai dizer, eu sou. Então, olha, características do povo da família oitava que teme ao Senhor, são úteis no serviço do reino. Aleluia. São apaixonados e cheios de vida. São verdadeiros e íntegros. Teve gente que não falou aí não. São livres em suas emoções. São amáveis e mansos. Constroem um ambiente onde a graça de Deus é revelada. São pacificadores. Reconhecem a grandeza e glória de Deus. Então, olha, quem teme ao Senhor não tem medo de mais nada. E esse é você, família oitava. É você que está aqui, você é dos que temem ao Senhor, e como você é desses que são úteis, você disse, eu sou, úteis no reino de Deus, no serviço do Senhor, procure um ministério para você servir, não fica aí sentado, porque você disse que eu sou dos que temem ao Senhor, você é apaixonado e cheio de vida, então não fica aí sentado dizendo, ó céus, ó vida, nada de bom acontece comigo, está tudo ruim para mim, não, você é apaixonado e cheio de
de vida, você sabe, você é um temente ao Senhor, e você sabe que o seu Deus é grande, o pequeno é você. As crianças cantam, né? Eu sou pequeno, mas Deus é grande. Então nós podemos ser pequenos, sejam apaixonados, cheios de vida, são verdadeiros e íntegros. São pessoas confiáveis, livres em suas emoções. Nós não somos guiados pelo que nós sentimos, mas pelo que nós cremos. E em quem nós cremos, são amáveis e mansos. Constrói um ambiente onde a graça de Deus é revelada, um ambiente de acolhimento, um ambiente de recepção, onde nós recebemos a todos que chegam com amor, porque reconhecemos que é a graça dele que é suficiente sobre nós, é a graça que nos restaura, é só pela graça de Jesus que nós somos salvos. São pacificadores, promovem a paz. Quando alguém chega trazendo uma notícia para instaurar a guerra, ele dá uma palavra branda, porque ele é manso e ele então pacifica. Reconhece a grandeza e glória de Deus, ele sabe que tudo é por ele, para ele, por causa dele. O temor é o que te faz dobrar os joelhos diante da manifestação da presença de Deus todos os dias. A fé que traz crescimento e maturidade, ela está alicerçada na graça de Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O homem, por si só, na sua natureza caída, o homem está então afastado da glória de Deus. O pecado não afastou o homem da presença de Deus, mas da glória de Deus. Não é possível chegar diante da manifestação da glória de Deus, na presença de Deus, no santo dos santos, no santo lugar, sem purificação dos pecados. Quando nós olhamos lá o tabernáculo, lá no Antigo Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, só chegava no Santo dos Santos, depois de passar por um período de purificação, porque naquele lugar, se entrasse em pecado, ele era morto. Porque onde há a manifestação da glória do Senhor, não há lugar para abundar o pecado, só para superabundar a graça. Vou falar de novo, para você entender. Onde há a manifestação da glória de Deus, não há lugar para abundar o pecado, só para superabundar a graça. O pecado afasta então o homem dessa manifestação da presença de Deus. E existem 3 fundamentos que alicerçam a nossa salvação. Por causa da graça. O motivo pelo qual nós alcançamos salvação é por causa da graça. A graça de quem? De Deus. Porque quem envia o Filho é Deus. Por causa da graça, por meio da fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus, o Filho unigênito enviado por Deus. A graça é de Deus, é Deus quem derrama a sua graça. O amor é de Deus, manifestado no Filho, que por meio da fé, Jesus não deixou de acreditar na missão dada por Deus para ele em nenhum momento da caminhada. Ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Eu vivo para cumprir a vontade do Pai, aquele que me enviou. Por causa da graça derramada, Jesus Cristo vem. E com base na obra completa de Cristo, nós alcançamos salvação. A graça, gente, é uma declaração de Deus que não
podemos nos salvar. É Deus dizendo, não tem nada que você faça, que você possa dizer, eu estou salvo. Eu só posso dizer que eu estou salvo pela graça do Eterno. É por causa da graça. É graça, irmão. É favor imerecido, é graça. Você pode até dizer, eu sou bonzinho, mas eu já falei que a palavra diz que não tem ninguém bom. Porque a bondade é atributo de Deus. Então não há possibilidade de, na minha humanidade, eu ser boa. Eu só sou boa através da graça de Deus sobre a minha vida. Salmo 49, 7 e 8 diz, homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Então o homem é como alguém que está se afogando e precisa de um salva-vidas. Só quem sabe nadar tem condições de salvá-lo. Na água da vida, somente Cristo sabe nadar e nos tirar da morte iminente que nos aguarda. Só Jesus Cristo pode nos resgatar. Só Jesus Cristo pode nos limpar. Só Jesus Cristo, através dele, é que nós somos purificados. Então nós crescemos. Nós avançamos, não porque melhoramos, mas porque nos entregamos completamente diante da graça de Deus. Nós sabemos que Ele é o Senhor. Nós tememos a Ele. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus grandão. Nós estamos então vulneráveis diante da graça. Nós então nos jogamos na graça do Senhor. Porque nós sabemos que Ele vai nos abraçar, que Ele não vai nos deixar afundar, Ele não vai nos deixar desistir, mas Ele vai estender as mãos e vai dizer, ei, levanta, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, eu estou com você. Então você não é um perdedor, você é um vitorioso, porque você se jogou na minha graça. Precisa mudar a nossa forma de olhar para a nossa caminhada com Cristo. Nós somos alguma coisa pela graça. Por isso que Paulo, em Gálatas 2:20, ele vai dizer, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Graça, bondade abundante, prazer, doçura, deleite. Graça, irmão, é graça. O perdão de pecados é a primeira onda da graça. Para um surfista é só a primeira onda, mas tem muitas ondas vindo. Depois dela tem um oceano da bondade de Deus para chegar sobre a nossa vida. Então você só pegou uma onda quando você recebeu o perdão dos pecados. A fé que traz crescimento e maturidade, ela promove obediência a Deus e perdão dos pecados. Romanos 3, 27 e 28. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência a Deus. O Antigo Testamento, ele pode ser resumido aqui ou encerrado da seguinte forma: o homem é incapaz de obedecer. Em outras palavras, o homem não consegue realizar o propósito de Deus por si só. Sozinho, o homem verdadeiramente não é nada, não pode nada. Falhou lá no Éden e falhou ao longo de todo o Antigo Testamento e continua falhando no Novo e continua falhando hoje, porque eu e você continuamos falhando. Por nós mesmos. Nós não conseguimos realizar o propósito de Deus. Na nossa própria força, nós não vamos conseguir. Profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo,
declara essa verdade, dizendo, Ezequiel 36, 26 e 27, darei a vocês um coração novo, porque esse que vocês têm não é muito bom. Então precisa de um novo vindo da parte de Deus. Por isso nós cantamos, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, só como fruto desse novo coração é que a gente consegue dizer isso. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, por causa da graça. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Gente, isso aqui, essa possibilidade de cantar isso e de viver isso, é só pela graça, meu irmão. Em nós mesmos é impossível. Sem fé é impossível ao homem agradar a Deus. É impossível, pastor Adriano, eu cantar para você, irmão. Te declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. É graça. É graça, irmão. Talvez você nunca tenha tido, talvez seu grau de santidade seja maior que o meu. Mas na minha caminhada cristã, eu já tive diferenças com os irmãos. Eu já briguei com o pastor Júnior. Todo mundo acha, não, a pastora é amiga do pastor Júnior, longa data, nós já brigamos, irmãos. Mas é graça. É graça, irmão. Eu e pastor Adriano, a gente nem cumprimentava, irmão. A gente não falava, não. É graça, irmão. É só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Então deixa eu dizer uma coisa para você. E eu estou olhando aqui para você. Você não é em nada melhor do que eu. É graça, irmão. É graça, é pela graça que nós nos reunimos, é pela graça que nós caminhamos em unidade, é pela graça que nós estamos marchando juntos no propósito de caminhar segundo a vontade do Senhor. Isso é obediência, isso é rendição a Ele, porque é por causa dEle. Porque nós, eu e você, é a fé que nos leva a dobrar os joelhos diante da presença de Deus. É essa fé que muda a natureza do nosso coração. É a fé. É a fé em Cristo. E aí Ele derrama da graça dEle sobre nós. E eu quero terminar falando sobre o que é a justificação. Justificação é uma sentença de absolvição dada pelo justo juiz. Essa sentença não foi declarada porque nós somos justos, mas porque Ele é justo. Alguns estudiosos afirmam que justificação e perdão são sinônimos, parecidos. Outros dizem que justificação é perdão. Preste atenção. Essas afirmações não podem ser verdadeiras. Porque perdão é algo negativo. Perdão é a absolvição de uma penalidade ou dívida. Perdão. Sua dívida está perdoada. Não deve mais. Mas é algo negativo. Enquanto a justificação, ela tem uma conotação positiva. Porque justificar é declarar alguém justo. É dar ao pecador o direito de desfrutar novamente o favor e a comunhão de Deus. Para esclarecer isso para você, eu vou ler a citação de Marcos Loane. E ele escreveu o seguinte: a voz que anuncia perdão, ela dirá, pode ir. Você está livre da pena que o seu pecado merece.
Mas o veredicto, que significa aceitação, justificação, dirá: pode vir, você é bem-vindo para desfrutar todo o meu amor e a minha presença. É isso que Jesus Cristo faz comigo e com você. Quando Ele fala de justificação, Ele não está falando perdoados estão os seus pecados. Ele está dizendo: ei, venha para perto de mim, agora você tem livre acesso, pode vir, você é bem-vindo, desfrute do meu amor, desfrute da minha presença, eu quero ser o seu Senhor. Ah, querido, justo viverá pela fé. A justificação é somente por Cristo. A justificação é a fé, é o olho que contempla, é a mão que recebe a sua dádiva gratuita, é a boca que bebe da água da vida, é a fé que abrange nada mais do que a joia preciosa que é Jesus Cristo. Justificação me dá livre acesso ao Santo dos Santos. Eu encerro essa ministração com a citação de Richard Rocker, teólogo anglicano do século XVI. Deus justifica o que crê, não por causa do valor de sua crença, mas por causa do valor daquele Cristo em quem ele creu. Deus te justifica por causa de Jesus Cristo, em quem nós cremos. Então, nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé e a usar Tiago 1:6-8 como sua oração final, dizendo assim: Senhor, eu peço com fé, sem duvidar, porque eu não sou como onda do mar, levado e agitado pelo vento. Eu quero receber do Senhor graça, 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 superabundante graça. Eu não quero a minha mente dividida, nem instável, mas eu quero perseverar em Ti. Eu quero temer ao Senhor e temer correndo para Ti. Eu quero correr para mais perto de Ti todos os dias da minha vida. Não me permita achar que já Te conheço o suficiente. Não me permita achar que já sei o suficiente, mas que o Senhor nos mova nessa noite a caminhar para mais perto de Ti, a correr para uma vida de intimidade, de santidade e de maturidade em Ti. Nos ajude, Pai, nos ajude a conhecer o Senhor. Ah, Senhor, leva-nos além de nós mesmos, além das nossas limitações. Nós recebemos o Senhor como nosso Senhor, como o único Salvador da nossa vida. Deus, nós nos entregamos a Ti por meio de uma fé que busca maturidade e conhecimento. Nós cremos que Tu és o único, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e não há possibilidade de salvação para mim se não for através do Senhor. Vamos cantar o refrão do louvor? Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele
resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Que essa paz guarde o teu corpo, guarde a tua alma de todo ataque do mal. Ao sair daqui nessa noite, que você saia dizendo: eu sou salvo pela graça do Senhor eu sou livre, pela graça do Senhor eu sou justificado, pela graça do Senhor eu sou uma nova criatura, em nome de Jesus. Vá viver uma semana extraordinária pela graça de Deus. Viva uma semana na presença do Eterno. Que Ele seja contigo e que você, com temor a Ele, corra todos os dias para juntinho dEle, porque Ele quer estar junto contigo todo dia, toda hora, em todo tempo. Não esqueça, pela graça, Ele é Senhor. Ele continua sendo Deus na sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Dê a paz e receba a paz.